capítulo 39, José na prisão. José foi conduzido ao Egito, diz o versículo 1, e Potifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou aos ismaelitas que o levavam. Vamos somente dar uma olhada no capítulo 37, versículo 36. Capítulo 37, versículo 36. Porque Potifar já apareceu. No capítulo 37, vejam o último versículo. Os madianitas venderam a Potifar no Egito, eunuco do faraó e chefe da guarda. Já vimos a etimologia de Potifar, é uma forma contraída de Potífera, que significa aquele a quem Ra, o deus egípcio, o Deus deu. Ou seja, é um presente de Deus, do Deus Ra, do Deus egípcio Ra. Potifar, presente do Deus Ra. Potifar, reparem que José, no versículo, ainda no capítulo 37, aqui é dito que Potifar compra José dos madianitas. Agora deem uma olhada no versículo 28, ainda do capítulo 37. E quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Então nós temos aqui, já vimos isso, não vamos repetir, que esses três nomes, vejam no versículo 28, madianitas, ismaelitas, dois nomes. Madianitas voltam a aparecer no versículo 36. Bem, de qualquer forma, quem compra é Potifar. E Potifar parece que não está sozinho quando compra José para os seus irmãos, porque o versículo 28 diz: quando passaram os negociantes madianitas. Então, nós temos aqui Potifar, um egípcio integrante da tribo de Madian, também ismaelita. Ismaelita vem de Ismael, filho de Abraão. Bom, o versículo 1 era o que nós tínhamos a dizer. Quem era esse faraó? É a primeira vez que aparece a palavra faraó aqui. O Egito, o grande Egito, agora vai ter um papel decisivo na história da salvação, porque José está indo para lá, como mercadoria, como escravo, mas está indo para lá. Pergunta: quem era o faraó na época de Potifar? Quem era o faraó na época de José? Não se sabe ao certo. Lembrem-se que uma dinastia, você tem um da mesma família, depois vem o filho, depois vem o outro, depois vem o outro. Isso é a dinastia. E geralmente as dinastias, às vezes, um faraó, um príncipe, um rei daquela dinastia morre cedo demais. As datas aqui nós não podemos precisá-las com exatidão. Uma possibilidade é que nessa época Potifar era oficial do faraó Sesostris, que reinou no Egito dos anos 1897 a 1860 antes de Cristo. Mas vejam, é uma possibilidade. Outra coisa muito importante é que na Bíblia Ave Maria aparece a expressão oficial egípcio, mas na Bíblia de Jerusalém parece que a expressão é eunuco. Ora, eunuco é uma pessoa que ou se fazia tal, ou era mutilada, ou seja, seus órgãos genitais eram cortados. Parece que a expressão na língua hebraica é genérica e comporta tanto a tradução em português oficial como eunuco. De qualquer maneira, se ele era eunuco, é um pouco difícil conjugar com a ideia de que ele era casado.
e a mulher que vai assediar brutalmente, cinicamente, sexualmente falando, José é a esposa de Potifar. Então fica a pergunta, como é que um eunuco tinha uma mulher? Uma possibilidade é que esse casamento era de mera conveniência. Era eunuco, não mantinha nenhuma relação sexual com a esposa, mas era casado. É uma possibilidade. A outra possibilidade é que o eunuco esposo da mulher que vai assediar sexualmente era um outro, diferente, um outro Potifar. Possibilidades à parte, nós não temos condições com um texto tão sóbrio de dizer se se trata de dois Potifares. Um Potifar que comprou José aos seus irmãos e o outro Potifar com a esposa. O primeiro Potifar era eunuco e o segundo Potifar era casado. São possibilidades que ficam à revelia da imaginação, da teorização de vocês. Fiquem à vontade para teorizar, para conjecturar. Versículo 2. O Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. É curioso como o Senhor está com Abraão. Abraão, homem próspero. O Senhor está com Isaque. Isaque, homem próspero. O Senhor está com Jacó. Jacó, homem próspero. Mas atenção que não somente eles. Ismael também prosperou. Ismael nunca foi um miserável. Ismael se tornou o patriarca de 12 tribos. Homem muito rico. Esaú também. Lembram de Esaú, que se tornou um homem muito rico. A descendência de Abraão, a começar por ele, sempre prodigiosamente abastada, profundamente abençoada. Toda a história da salvação até agora, todos os que integram diretamente a história da salvação, que procedem de Abraão, a começar por ele, versículo 2, por favor, tudo lhe prosperava. E repito, não apenas do ponto de vista financeiro, patrimonial, mas também de uma sorte de bênçãos. É o começo da história da salvação. São os nossos primeiros ancestrais aqui sendo profundamente, abundantemente, fartamente abençoados pelo Senhor Deus. Versículo 2, somente isso. Vamos ao versículo 3. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. Esse versículo não é suficiente para que digamos que Potifar, vendo o que o Senhor concedia ao seu escravo, a José, que ele se tornou hebreu, que ele se tornou professante da fé de Abraão, de Isaque, de Jacó e de José. Não. É uma mera constatação. Lembrem-se que Potifar provavelmente era um politeísta, porque a religião do Egito era uma religião politeísta. Eles acreditavam em muitos deuses. A própria etimologia da palavra Potifar evoca essa ideia do deus Ra, que era uma divindade egípcia. O fato é que, desde cedo, José cai nas graças de Potifar. E Potifar percebe que comprou uma joia, que adquiriu, por dinheiro evidentemente, uma preciosidade, um rapaz valoroso, um rapaz de méritos, um rapaz de virtudes. Portanto, ele fica impressionado com a prosperidade de tudo aquilo que ele empreendia. É curioso também como nessa história nós temos mais do que batalhadores. Abraão, um homem de sucesso, na sua terra, Ur da Caldeia, profundamente rico, sua empreitada também bélica, também como briguento, como líder de uma guerra, saiu-se vitorioso contra Codorlaomer. E os seus filhos também, gente de sucesso, gente rica, gente próspera, gente, para usarmos a expressão bíblica, profundamente abençoada por Deus. Versículo 4. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou ao seu serviço, pondo-o à testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. É curioso como Labão faz a mesma coisa com quem?
com seu genro Jacó. Jacó demonstra-se um homem muito dedicado ao trabalho, muito honesto, muito reto, muito íntegro. Tudo que ele faz dá certo. E Labão confia tudo às mãos de Jacó. Parece até que é algo que é herdado da família. O filho trabalhador, o pai tão trabalhador quanto o filho, o avô nem se diga. Ou seja, uma família de gente empreendedora, uma família de gente de sucesso, mas uma família de gente que arregaça as mangas e está sempre pronta para qualquer tipo de trabalho. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 30, 27, aqui a confiança absoluta que Labão, pelo menos no princípio, tinha para com o seu genro Jacó, para além das brigas, das disputas por causa de Lia, por causa de Raquel, um enganou o outro, um trapaceou o outro, etc, e quase iam se pegando no tapa. Depois fizeram as pazes e assim por diante, mas no começo, vejam, Gênesis 30, 27, Labão respondeu-lhe: se achei graça aos teus olhos, reconheço que o Senhor me abençoou por causa de ti. Labão, que era rico, sem dúvida alguma, quando Jacó chegou, tornou-se mais rico ainda depois que ele confiou todas as suas coisas a Jacó. E aqui ele reconhece, aqui ele agradece o sucesso que ele teve, o progresso que ele experimentou, tendo confiado a todos os seus bens, a administração do trabalhador ao extremo Jacó. Bem, voltemos a Gênesis 39, versículo 4. Então, Potifar confia todos os seus bens a José, que caiu na graça, que se tornou extremamente simpático ao seu senhor. Muito bem, versículo 5, continuemos. Desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor desceu sobre tudo o que lhe pertencia, na casa como nos campos. Impressionante aqui o detalhe do ponto de vista teológico. Por causa de um, os outros são abençoados. É curioso. E de fato, é um mistério que nós percebemos e rendemos graças a Deus. Naquela família onde nem todos são tão trabalhadores, nem todos são tão estudiosos, mas há uma pessoa ali naquela família que é pau para toda a obra, que é uma pessoa profundamente temente a Deus, responsável, honesta, abnegada, dedicada. A bênção de Deus recai em toda a casa por causa dele. Interessante, muito interessante. De novo, por favor. O Senhor abençoou a casa do egípcio. Vejam, Deus abençoando a casa de pagãos. Deus abençoando a casa de pagãos. Por causa de José. Por causa de José. Lembram da oração de Abraão ao Senhor Deus, pedindo para não destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra? Mas e se tiver 50 jutos? Não, se tiver 50 não destruo. Mas Senhor, não se ofenda, se houver 45, eu não destruo. E se houver 40? E foi diminuindo até 10, e aí o Senhor, o diálogo acabou, por causa dos justos. A ira de Deus não se abateria. Claro que acabou se abatendo, porque não eram 10 justos, não eram 10, eram menos. E me parece que, espremendo, só escaparam 3. Ló e suas 2 filhas. Então não eram 10 justos. Parece que até dentro da família do próprio Ló não havia esses justos. Provavelmente eles foram destruídos na catástrofe de Sodoma e de Gomorra. Bem, versículo 5 era isto, vamos ao versículo 6. Ele entregou todos os seus negócios a José, sem mais se preocupar de coisa alguma, exceto do que se alimentava. Vou deixar outra fase problemática para mais para frente. Aqui, esse tipo de atitude, esse tipo de postura, que nós percebemos nos dias de hoje, isso só se admite onde, de fato, o patrão, o proprietário, tem plena, completa
inequívoca, incondicional confiança. Mas é uma bênção, não é? A pessoa não é da família, faz parte da família, mora dentro de casa ou trabalha dentro de casa, e é uma pessoa da mais absoluta confiança, onde você diz: eu posso passar 2 anos fora e posso deixar 100 mil reais no bolso da calça, ali ela sabendo, e quando eu voltar o dinheiro está ali. Não é bonito isso? A pessoa é feliz, a pessoa que tem uma secretária com essa estirpe, uma pessoa que não é da família, mas é como se fosse. Tamanha a confiança que a pessoa adquire e demonstra todos os dias que é uma pessoa reta, que é uma pessoa decente, que é uma pessoa íntegra, enfim. Mas todos vocês certamente já tiveram essas experiências de ter consigo, de trabalhar consigo, de alguém da família ter uma pessoa de uma retidão, de uma postura dessa. É muito bonito. Sem comentários, mas agora vamos à frase problemática, porque não há virtuoso que não tenha um defeito, e o defeito de José está no final desse versículo. Defeito entre aspas. José era belo de corpo e de rosto. Aqui vai começar o problema. Quem pode dizer quem era uma pessoa bonita de rosto e de corpo? Rebeca, muito bem. Raquel. Vamos a Gênesis 29, 17, que certamente era bonita, seu Brito, por favor, mas explicitamente a expressão, quase com todas as letras desse versículo 6, Raquel, a linda Raquel. Aí vocês percebem porque Jacó, quando cravou os olhos na menina, já ficou logo encantada. Não só por isso, ela tinha outras virtudes, evidentemente, a beleza do corpo não é tudo. Vamos ler em voz alta. Lia tinha os olhos embaciados, e Raquel era bela de talhe e rosto. Talhe quer dizer o formato do corpo, né? Ela era talhada, digamos assim, bonita de corpo. Versículo 6, eis o problema que vai começar agora. Versículo 7. E aconteceu depois de tudo isto, que a mulher do seu senhor lançou seus olhos em José e disse-lhe: dorme comigo. O adultério sempre foi pecado. O Antigo Testamento está repleto de textos que condenam o adultério, com muito mais razão o Novo Testamento. Aqui nós temos uma coisa rara. Pela primeira vez, uma mulher assedia um homem, e esse assédio vai ser constante. Não sabemos quantas vezes ao dia, nem quantos dias por mês, e quantas vezes essa mulher insistiu. Bom, o versículo 7 é tão constrangedor que dispensa qualquer comentário. Versículo 8. Mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens. Como a frase dele vai até o versículo 9, vamos direto ao versículo 9. Não há maior do que eu nesta casa. Ele nada me interdisse, exceto tu, que és sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus? Vamos tentar descobrir aqui quais as virtudes de José com essa resposta. Antes de tudo, castidade. Até agora não se diz que José se casou. José vai se casar e vai ter 2 filhos, que vão ser assumidos por quem? Pelo pai dele, Jacó. Jacó vai assumir os 2 filhos dele, não é? Muito bem. Até aqui não se diz que ele se casou. Aqui nós temos um escravo solteiro. Castidade. Outra virtude muito importante de José aqui é fidelidade. Fidelidade ao patrão. O patrão lhe confiou tudo.
esse ato seria não apenas um adultério, mas também seria uma infidelidade à confiança de Potifar depositada em José. Bem, reparem que no versículo 7 foi a primeira investida, a primeira. Agora o versículo 10, ela não se deu por vencida e vai voltar à carga, vai insistir. Versículo 10, em vão se esforçava ela todos os dias, falando a José, ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. O verbo no imperfeito do indicativo, se esforçava, evoca já, o verbo no tempo, o imperfeito do indicativo seguindo uma ação passada, mas continuada, ou seja, uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, não parava. E o texto diz, e assusta bastante, todos os dias. Quantos dias? Não sabemos. O fato é que se trata de uma mulher atrevida, lasciva, uma mulher que seguramente desejava a todo custo obter o que ela já havia decidido no seu coração. Versículo 10. Versículo 11, agora vem o dia fatídico, agora vem o dia mais trágico, agora vem o começo do enorme sofrimento de José no Egito. Sofrimento que, repito, no plano de Deus, vai redundar num bem maior. Lembrem-se, Romanos 8:28, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que amam a Deus. Se nessa hora nós não compreendemos o porquê de tanta maldade das pessoas, da perversidade das pessoas, da ruindade das pessoas, a monstruosidade até, a insanidade irracional das pessoas, no plano de Deus, Deus pode tirar disso um bem infinitamente maior. Versículo 11. Certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços, e não se encontrando ali ninguém da casa, o texto não diz se ela botou para correr todo mundo, ou se de fato foi uma providencial e trágica situação em que, de fato, sem que tenha sido iniciativa dela, não havia ninguém em casa, o fato era que ela estava à espreita, ela segurou pelo manto, atenção, porque aqui eu vou pedir a memória de vocês, porque Jesus vai dar um conselho cuja explicação está aqui no capítulo 39, mas daqui a um tiquinho. Ela segurou pelo manto, dizendo, dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Manto aqui é preciso explicar, é óbvio que na época de José, nós temos um tipo de vestimenta, Egito, outra época, e temos nosso Senhor Jesus Cristo. São os evangelhos que dizem que Jesus usava a túnica sem costura, não é? E um outro manto por cima. O manto foi rasgado em 4 partes iguais. Muito provavelmente a vestimenta de José comportava a parte de baixo e um manto por cima, um manto. Talvez desse uma volta aqui, como os orientais, enfim. De qualquer maneira, parece que esse tipo de assédio foi mais atrevido do que os demais, porque parece pela redação do texto, pela leitura do texto, que ela avançou em cima dele e queria como que tirar a roupa dele, já queria despí-lo ali. Manto. Mateus capítulo 5, versículo 40, vamos agora à frase de Jesus, um conselho impressionante de Jesus. Vamos ler juntos? Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Qual é a tradução da Bíblia de Jerusalém, seu Gilberto? Aquele que quer brincar contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. Deixa-lhe também o manto. José
sozinho dentro da casa, a mulher vai em cima, dorme comigo, e ela consegue tirar o manto dele. Ele foge e o manto fica na mão dela. Dom José, então Jesus aqui está dizendo que qualquer pessoa que queira tirar alguma coisa minha, eu tenho que dar. Primeiro, do nosso patrimônio, o manto e a túnica é uma parte inexpressiva. Grosso modo, a roupa da senhora, o meu paletó aqui, a sua blusa de frio, o seu cachecol, a sua, o seu bracelete, o seu colar. Isso não é todo o seu patrimônio. É uma parte ínfima. Jesus aqui não está dizendo que se uma pessoa quiser tirar todo o seu patrimônio, você dê. Jesus não disse isso, calma. Jesus disse, se alguém quiser tirar a túnica, deixe também o manto. A túnica, no universo do seu patrimônio, é um detalhe, é uma coisa pequena. Um assalto, isso é um assalto. Passe a chave do carro. Digam-me, o assaltante está ali, na iminência de atirar, está nervosíssimo, e quer a todo custo a chave do carro. Calma, fique tranquilo, eu vou lhe dar a chave. Tá bem, leve, meu filho, aqui para nós, está no seguro, o carro está no seguro, e hoje, nos dias de hoje, quem tem o seu automóvel e não coloca no seguro, está cometendo uma imprudência exatamente por um risco desse, não é? Tome, calma, fique tranquilo, eu vou dar a chave, leve, por favor, leve, tome. Vão-se os anéis? Aplicando agora, voltemos à túnica de Nosso Senhor, ao manto de Nosso Senhor, em Mateus, que ele fala, em Mateus 5,40. Há determinadas situações em que litígios são criados, com determinadas pessoas que querem tirar a qualquer custo aquilo que é nosso. Eu disse há determinadas situações, eu não disse todas as situações, em que o melhor que a gente faz, ainda que a gente tenha direito, é abrir mão daquela coisa ridícula, daquela coisa sem importância, comparando com a paz que a gente vai ter. E pega um exemplo, briga de família, herança. Qual é a frase de Alagoas que eu já citei aqui há 7 anos? Herança é o que os mortos deixam para os vivos se matarem. Aí começa o inventário. Aí aquela arenga por causa daquele apartamento, ou por causa daquele dinheiro na poupança, ou por causa daqueles bens, ou por causa daquela hipoteca, ou por causa daquele... Coisa pequena, coisa que você poderia muito bem se livrar disso, ainda fazendo um mau negócio, ou se for o caso, tá bem, você quer, fique com isso, o que no fundo significa, tá bem, eu não vou ter essa coisa que eu tenho direito, mas pelo menos eu vou ter paz. Essa pessoa antipática, às vezes, problema de família suscita exatamente isso. Às vezes é um vizinho de apartamento, de prumada, é um vizinho de terra, é uma pessoa do trabalho, uma briga, uma disputa. Nosso Senhor é sábio. Alguém poderia dizer, mas o manto de José era um manto caro, ele podia voltar e dizer, por favor, minha senhora, a senhora que acabou de me assediar, quer me devolver? Vai tomar banho, quero saber, eu quero ficar longe dessa mulher, quero saber quanto custa, essa mulher está louca, que fique lá com o manto. Só é lógico que ela vai usar o manto da pior maneira possível, porque vai ser o trunfo dela, e ela vai inventar uma história para o seu esposo, e vai conseguir se vingar dele. Voltando a Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 40. Há situações em que determinadas pessoas que querem tirar da gente aquilo que é nosso, que é melhor, mesmo sendo nosso, às vezes é oportuno dizer, fique com isso, ou então nem se interesse mais, ou deixe para lá, e vá dormir em paz. Tem preço você dormir tranquilo, com a consciência de que se livrou daquele trem virado, daquela pessoa mala que estava brigando com você por causa daquela coisa? Não é melhor às vezes você
chega, eu não quero mais nem ouvir falar disso. Deixa para lá, deixa ela levar essa, e nosso Senhor vai me dar mais, 100 vezes mais, 200 vezes mais do que aquilo que é meu e do qual eu me livrei, dando para essa infeliz, para essa pessoa materialista, para essa pessoa briguenta, para essa pessoa amundiçada, seja lá o que for. Jesus é muito sábio. Então, quando vocês lerem, se alguém quiser colocar vocês na justiça por causa de uma túnica, dê também o manto. E já na audiência de conciliação, briga por causa disso. E você vislumbra, aquela pessoa não é fluxicheira, é uma pessoa difícil, e qualquer briga com ela, você se sente mal. Você sabe de uma coisa? Olha, não é uma regra sábia de nosso Senhor? Oh, que maravilha, que beleza é o Evangelho, que precisão é o ensinamento de nosso Senhor. Vamos ler em voz alta de novo? Mateus capítulo 5, versículo 40. O que José, sem saber que Jesus um dia ia dizer, José pôs em prática. Em voz alta, por favor. Se alguém está em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Eu repito, não esqueçam, Jesus aqui não está dizendo para você abrir mão do seu patrimônio. Não. Capa e túnica é o mínimo daquilo que você tem. Você tem bem mais do que uma capa e uma túnica. Você tem bem mais do que um carro que o seguro pode lhe dar daqui a um mês, 2 meses. Você tem bem mais do que essa roupa que o ladrão que vem assaltar você quer tirar de você. Vá para casa de calção, mas vá vivo, pelo amor de Deus, entregue, porque se você for brigar, as forças de segurança recomendam, a não ser que você seja um policial, a não ser que você seja uma pessoa bem treinada, não reaja, entregue e pronto, e Deus Todo-Poderoso vai lhe dar muito mais. Bem, voltemos a Gênesis capítulo 39, versículo 12. José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Atitude correta, atitude decente, atitude de um homem íntegro. Vai lhe custar muito, é verdade, mas lhe custaria mais diante de Deus se ele cedesse. Chega a situações na nossa vida em que a gente diz, meu Deus, que drama, não é? Que drama. Se eu faço isso, ficarei com a consciência pesada. Se eu não faço, eu posso correr um risco. E aí fala mais alto. No caso, aí depende da formação que você teve. Aí é questão de princípios, aí é questão de ética, aí é questão de fé. Aí entram esses valores que ou você tem ou você não tem. E se você tem, nessa hora eles têm que falar mais alto. Se não falar mais alto, você cede, faz corpo mole, e o risco pode ser tremendo, se não agora, mas mais para frente. E sobretudo diante de Deus, evidentemente, diante de Deus. Aqui já entra a fé. Versículo 13, por favor. Vendo a mulher que ele lhe tinha deixado o manto nas mãos e fugido, sem comentários, avancemos, chamou a gente de sua casa e disse-lhes, agora vem o teatro demoníaco, o teatro diabólico. Aqui vem a vingança, aqui vem a prova inequívoca de que o instinto sexual pode perfeitamente conviver com os desejos mais sórdidos, levianos e imorais. E aqui está a prova de que nunca se deve dizer que fazer sexo é sinônimo de fazer amor. Absolutamente, porque quem ama não faz o que essa mulher podre vai fazer. Vede, trouxeram-nos este hebreu para a casa, a fim de que ele abuse de nós. Reparem que a maldade dela é para envenenar as pessoas. Não é somente para envenenar o marido. Primeiro ela vai jogar os funcionários da casa contra ele. É dupla maldade. Ela não quer apenas ver o mal dele, ela quer que todo o povo da casa, os serventes da casa, os escravos da casa, fiquem contra ele. É a palavra dela contra a dele que nem vai ser exercitada. Aliás, todo o capítulo ele não vai dizer uma única palavra.
Aliás, até sair da cadeia, ele vai passar 2 anos da cadeia, não vai dizer uma única palavra. Por isso José é imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, este homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei. É uma mentira tão leviana que eu nem vou comentar. Avancemos. E vendo que eu me punha a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. Mentira deslavada, sem comentários. Versículo 16. E guardou junto de si as vestes de José até a volta de seu senhor. Detalhe. Não é a primeira vez que José é colocado em maus lençóis por causa de suas vestes. Quem pode dizer qual foi a situação que a gente viu no encontro passado? Os seus irmãos pegaram as vestes dele, embeberam-na em sangue e levaram para o pai dele, para que Jacó pensasse que José tinha morrido. Lembram disso? Por favor, Gênesis 37, de 31 a 33. Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e a mergulharam no seu sangue. E mandaram-na levar ao seu pai com esta mensagem: eis o que encontramos, vê se não é porventura a túnica do teu filho. Jacó reconheceu-a e exclamou: é a túnica de meu filho, uma fera o devorou. José foi estraçalhado. José e a túnica, Jesus e a túnica. Já vimos o texto de Jesus no Calvário, sua veste e sua túnica foi rasgada em 4 partes, etc. José também nisso, imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltemos ao versículo 16. E guardou junto de si as vestes de José até a volta de seu Senhor. Voltou no mesmo dia? Não sabemos. Voltou no dia seguinte, na semana seguinte? Não sabemos. E para onde José foi? José cuidava da casa, devia, coitado, estar apavorado. Com aquilo que poderia acontecer. Versículo 17. E fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxeste, veio à minha procura para abusar de mim. É uma leviandade tão inominável que eu dispenso comentários, aqui não tenho o que comentar. Não tenho o que comentar. Mas pondo-me a gritar, deixou o seu manto ao meu lado e fugiu. Idem. Bem, eu já disse que esta é a segunda vez que as vestes de José são usadas como base de acusações falsas contra ele, não é? Versículo 19, ao ouvir isto de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se. Como a frase não termina aí, vamos ao versículo 20, e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei, e José foi encarcerado. Uma pergunta: onde ficava essa prisão? A prisão ficava muito provavelmente na casa do próprio Potifar. Por quê? Vejam o versículo 20. Lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei. Deem uma olhada no capítulo 40, versículo 3. Aqui é o faraó que manda encarcerar 2 fulanos, 2 oficiais. Mandou-os encarcerar na casa do chefe da guarda, na prisão onde se encontrava detido José. E quem era o chefe da guarda? Gênesis 37 e 36. Vamos ler em voz alta. Os madianitas venderam-no a Potifar no Egito, eunuco do faraó e chefe da guarda. A prisão era na casa dele. Provavelmente perto do grande palácio do faraó, já que ele era o chefe da guarda, já que ele era uma grande autoridade. Ok? O que aconteceu com José enquanto estava na prisão? Foi chicoteado? Foi aguilhoado?
ficava com as mãos amarradas. Há um texto do Salmo 104, versículos de 17 a 20, que mostra que ele sofreu um bocadinho na prisão, antes de se tornar, por favor, antes de tornar um homem de confiança do carcereiro. Mas vejamos o que diz o Salmo 104, versículos de 17 a 20, na Bíblia de Jerusalém é o Salmo 105. Salmo 104, de 17 a 20. Diante deles enviaram um homem, José, que fora vendido como escravo. Apertaram-lhe os pés entre grilhões, com cadeias cingiram-lhe o pescoço. Reparem que foi um cativeiro, uma prisão, no começo pelo menos, no começo, você está com uma argola aqui no pescoço, e com os pés amarrados com correntes, as mãos também. Apertaram-lhe os pés entre grilhões, com cadeias cingiram-lhe o pescoço, até que se cumpriu a profecia e o justificou a palavra de Deus. Então o rei ordenou que o soltassem, e o soberano de povos o livrou e o nomeou senhor de sua casa e governador de seus domínios, para a seu bel prazer dar ordens a seus príncipes e a seus anciãos lições de sabedoria. Isso vai acontecer daqui a pouco, quando José sair da prisão e interpretar os sonhos de Faraó. Aí a coisa vai mudar de figura. Mas no começo, o sofrimento de José na prisão foi bastante considerável, segundo o Salmo 104. Avancemos para o final do capítulo. O Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Devia ser uma pessoa muito carismática, José, e é evidentemente que a fama dele de grande responsável pelas coisas de Potifar, ele deve ter granjeado a admiração, a simpatia das pessoas e também desse carcereiro. Aliás, vejam, o Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade na prisão. Isso nos faz lembrar um texto que eu quisera ler nesse final de aula, 2 Timóteo, capítulo 3, de 10 a 14. Detalhe que esse texto que vamos ler agora, São Paulo está preso em Roma, e é uma prisão bastante desfavorável. São Paulo está esperando o dia da sentença, e ele vai morrer. Os estudiosos dizem que essa é a última carta que ele escreveu, alguns meses antes do seu martírio, com a cabeça cortada em Roma. Tu, pelo contrário, te aplicaste a seguir-me de perto na minha doutrina, no meu modo de vida, nos meus planos, na minha fé, na minha paciência, na minha caridade, na minha constância, nas minhas perseguições, nas provações que me sobrevieram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Que perseguições tive que sofrer, e de todas me livrou o Senhor. Pois todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição. Mas os homens perversos e os impostores irão de mal a pior, sedutores e seduzidos. Eu penso que é um texto bem oportuno para ilustrar o versículo 21. Versículo 22, ou seja, o carcereiro, confiou a José todos os presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem sua ordem. Ou seja, é um presidiário que não é um presidiário que manda no presídio, continua preso, mas ele é o maioral. O carcereiro tinha tanta confiança nele, vá, cuide, você aqui manda. Então devia ser alguém que gozava de uma simpatia, de uma admiração no círculos altos, por favor. O carcereiro devia ser um homem da confiança de Potifar. E o carcereiro confia tudo às mãos de José. Versículo 23. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele e fazia-lhe prosperar tudo o que empreendia. Até na prisão, a bênção de Deus recai sobre José,
a confiança do carcereiro é absoluta, é incondicional, é irrestrita a essa figura fantástica que, na prisão, vai experimentar agora uma reviravolta tremenda. Porque no capítulo que vamos estudar, na aula seguinte, nós temos 2 oficiais de Faraó que vão desagradar ao Faraó, e Faraó vai mandá-los para a prisão, onde está José. Eles vão ser soltos, José vai interpretar o sonho deles dentro da prisão, isso vai impressioná-los, eles se soltam, voltam para o Faraó, que tem um sonho, e fica inquieto, porque não sabe o significado do sonho, e aí é quando vai entrar um oficial, que esteve preso, e vai dizer, não, tem um homem, aqui no Egito, que interpreta muito bem os sonhos. Quem é? É José, mande buscá-lo. José, que provavelmente até então era desconhecido do Faraó, porque era escravo de Potifar, não de Faraó, interpretará os sonhos, e aí a reviravolta vai se tornar a maior autoridade do Egito depois de Faraó. Mas isso será assunto para o nosso próximo encontro.